tendo que fazer, isso vai gerando uma série de coisas, ansiedade, a gente fica triste, a gente quer ver as pessoas, a gente quer ir na rua, a gente quer continuar fazendo as coisas que a gente fazia e não consegue. Mas, segundo o nosso conselho aqui de psicologia, nós precisamos sempre explicar para as pessoas os vírus, antes de começar qualquer fala, explicar o vírus e falar um pouco do comportamento da gente e o que a gente pode fazer para se precaver e para precaver as pessoas que a gente gosta, e mesmo as que a gente não conhece, né? A gente precisa aprender prevenção, coisas que a gente aqui praticamente não tinha no nosso comportamento, né? Então, eu vou apresentar primeiro para vocês o vírus, para a gente entender que vírus é esse que está fazendo toda essa bagunça na vida da gente, né? Deixa eu abrir aqui para vocês a minha tela. Ai, deixa eu voltar aqui. Peraí. Foi para a segunda tela. Um minutinho. Só um minutinho, que eu acho que eu fui para a segunda tela. Se eu só tentar voltar aqui. Deixa eu abrir aqui a minha tela para mostrar para vocês. Para mostrar o vírus para vocês. Aquele aqui, ó. Agora sim. Está dando para vocês virem, né? Olha só, o formato do vírus é esse aqui. Só que ele é muito pequenininho, ele é microscópico, então a gente não consegue ver o vírus. Mas ele é exatamente assim. Ele tem uma bolinha, tá vendo? E tá vendo essas pontinhas vermelhinhas aqui? Essas pontinhas vermelhinhas, elas são bolinhas de gordura, uma gordurinha. E é essa gordurinha que ele cola, ele pega, né? Ele agarra. E agarra na sua garganta, na sua mucosa, e aí o problema não é só o vírus, né? É o estrago interno que esse vírus faz em algumas pessoas, principalmente quando a nossa imunidade é mais baixa. Não está aparecendo nada. Maria Angélica, não está aparecendo nada para a gente do slide. Peraí. Deixa eu voltar, desculpe. Eu acho que eu tenho que compartilhar aqui. Isso. Obrigada, Julita. Obrigada. Deixa eu pegar aqui. Agora vai. Ó. Agora está indo, não está? Deixa eu só abrir aqui. Tá ok? Isso, agora está aparecendo. Obrigada. Desculpa, tá, gente? Aqui eu esqueci. Só um minutinho, que a imagem deve estar indo. Pegou? Ainda não. Nada. Tá acontecendo aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos devagar. Porque eu ainda agora botei para a Marcela, entrou direitinho, né? Deixa aberto aqui. Vou voltar lá na tela de vocês, só um minutinho. Engraçado, vocês não estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a tela dela agora? Uma tela preta? Oi? Aparece Não, uma preta. tela, mas não só tem assim uma coisa escrita. Você está apresentando para todos parar. Não está Vê se aparecendo. agora tá. Na minha tela não está aparecendo nada. Ah, gente, o que está acontecendo? Tenta parar a apresentação e coloca de novo. Tá, só um minutinho. Esse vírus já foi visto toda hora para o jornal. Essa bola, é só a Bom, só um minutinho. Calma, vamos ter que ter paciência. Está apresentando. Aqui está apresentando. Então, vamos falar do vírus, né? Deixa eu tirar tudo isso aqui. Vamos falar sem mostrar o vírus, que todo mundo já viu, né? Quem falou assim, eu já vejo ele na televisão, né? Aquele monte de bolinha. Então, deixa assim. Vamos voltar. Agora voltou a imagem da gente? Está aparecendo ela para vocês? Tá. Sim. Então, pronto. Vamos deixar o vírus lá, eu vou falar como ele é, e aí eu explico aqui. Ele é uma bolinha cheia de bolinhas, assim, em volta, não é isso? Essas bolinhas em volta, elas são umas gordurinhas, né? Uma gordurinha que cola, que agarra, e que só um álcool, né, é bastante concentrado, e por um longo tempo, porque o álcool, ele, diferente do sabão, ele precisa ficar mais tempo para dissolver a gordura. Imagina você limpando alguma coisa na sua casa, quando você passa o sabão assim, né?
Você passa, quando limpa o fogão aqui, eu passo sabão, limpa rapidinho. Agora, se eu for passar com álcool para limpar, eu tenho que passar 1, 2, 3, até ficar sem a gordurinha, sem o embaçado. Por isso que o álcool precisa usar mais tempo do que lavar com sabão, né? Então, lavar com sabão a mão, sempre lavar com sabão a mão, é uma prevenção, não só a mão, mas as coisas que você toca, as superfícies, é muito importante que você limpe. Não tem sabão, álcool. Por que o álcool gel? Porque o álcool gel, o gel dele deixa o álcool uns 30 segundos que você precisa na mão. O álcool líquido, ele evapora muito rápido. O gel não deixa ele evaporar. Por isso que fala o álcool gel, tá? Então, assim, esses hábitos de higiene, que a princípio nós teríamos que ter. Outro dia eu fui a um médico com meu irmão e ele estava falando isso, né? As pessoas não têm muito hábito de lavar a mão. Né? A gente não tem, a gente chega às vezes da rua, não chega em casa, vai fazendo as coisas, acelerando tudo, e a gente não tem o hábito de lavar a mão. Só que vírus, bactérias, eles são invisíveis aos olhos. A gente sabe disso. A gente sabe, né? A maioria das pessoas sabe disso. Mas o que acontece? A gente não tem o hábito do comportamento de higienização. Muitas pessoas chegam da rua com os legumes, botam na geladeira. A higienização é o quê? Primeiro, eu pego esses legumes, independente de pandemia. Eu pego, lavo esses legumes com sabão, né? Ou então, tem gente que faz aquela água clorada, né? Com clorinho, alguma coisa, e aí depois você armazena. Porque senão o gelado, o frio, deixa a bactéria ali vivinha, né? Bem, então a gente precisa mudar hábitos, e mudar hábitos não é uma coisa fácil. Bom, agora vamos falar das questões emocionais, né? Eu estou falando aqui de mudanças de hábitos, de comportamento, para a gente passar por essa pandemia com menos de destruição possível, porque a gente está vendo aí, né, o número aumentando de mortes, o número aumentando de contaminados. No início, eu não sei se vocês perceberam assim, mas a maioria das pessoas percebem, e eu venho discutindo com outros grupos também, né, esse momento inicial. No início, quando a gente sabe da pandemia, não parece um filme, parece que está passando na televisão. Ela escuta. Eu vou... Oi? Desculpa. Tudo bem. Vou seguindo aqui. Fica na televisão, não parece um filme, uma coisa longe da gente, aquelas pessoas de máscara, aquele negócio todo confuso, fica muito distante. O que acontece? Esse é o primeiro momento que a gente toma conhecimento, que a gente sabe que está acontecendo, mas parece que não é com a gente, não é no nosso mundo real. Na segunda fase da pandemia, que é essa que nós começamos a entrar, né, há uma semana mais ou menos atrás, 2, a gente já começa a ter contato com pessoas que têm o Covid. É o nosso vizinho, por exemplo, eu moro num prédio, eu já tive 4 pessoas aqui com Covid, são pacientes meus, pessoas ligadas, familiares. A gente já começa o quê? A perceber o vírus já chegando perto, não é? Não dá uma sensação assim? O vizinho internou, o outro está com Covid, não sei quem. Já começa a ficar mais próxima. E os sentimentos da gente vão passando daquela coisa assim que parecia um filme longe da gente, vai vindo uma coisa mais para perto e vai dando já algumas emoções e alguns sentimentos. Então, a primeira emoção que a gente percebe e que é comum, tá, gente? Eu vou falar, porque às vezes parece que você está diferente dos outros, e não. A primeira emoção que vem é um medo. Você tem um medo de se contaminar. E nesse medo de se contaminar, a gente acaba desenvolvendo determinados comportamentos que alguns são preventivos e necessários, e outros passam a ser exagerados. Né? E é o que a gente vai falar parece um comportamento que as pessoas falam de obsessivo, compulsivo, é aquele comportamento muito repetido. Então, a pessoa está dentro de casa, ela já lavou as mãos, o banheiro já está limpo, as coisas já estão limpas, mas ela fica repetindo aquele comportamento. E ela lava a mão de novo, ela lava a mão de novo, ela lava a mão de novo, e ela exige que todo mundo dentro da casa lave a mão o tempo todo, e aí as pessoas vão ficando irritadas, né? E isso tem gerado alguns conflitos familiares. É claro que a higienização é extremamente importante, e é a única forma hoje que a gente tem de prevenção do vírus, é a higienização, né?
A máscara, ela protege a gente. Se os dois estiverem de máscara, chega a uma proteção de até 40%, né? Então, ela protege, mas a higienização, lembra das bolinhas de gordura? Você precisa, ela desmancha fácil aquela bolinha de gordura do vírus, mas precisa passar o sabão, porque quando você passa o sabão, é igual na louça. Você passa o sabão na louça, né? Sai aquela gordura da louça. É a mesma coisa, quando você tira aquela gordurinha de volta que fica em volta do vírus, ele não tem como agarrar e não tem como sobreviver. Então, assim, voltando, né? O lavar, o limpar, o higienizar é importante, mas você vai precisar identificar até que ponto é um comportamento preventivo e a partir de que momento é um comportamento ansioso. E você vai identificar isso pela sua própria lógica. Eu não preciso o outro dizer para você. Você mesmo vai perceber assim, gente, eu acabei de lavar minha mão agora, né? Passei sabão, lavei entre os dedos, cheguei minhas unhas, e aí daqui a 3 minutos você quer lavar a mão de novo, você vai parar e pensar, porque tem uma parte do nosso cérebro, vocês usam muito essa parte no Supera, que é essa parte aqui que a gente chama frontal. Nessa parte frontal é onde fica o nosso raciocínio lógico. Estou falando de uma forma bem ampla, né? Tem muito detalhe isso, mas é nessa parte aqui que a gente pensa, que a gente analisa, que a gente memoriza, e essa parte que a gente chama de cognitiva. Nessa parte cognitiva é onde a gente vai ser racional. Você vai ver racionalmente que não tem lógica aquele teu comportamento, e que muitas vezes não tem lógica o que você está fazendo com que as pessoas da sua casa façam, né? E você vai precisar repensar, né? Analisar, vai para trás, assim, ó. Eu lavei a mão? Lavei, que eu lavei ainda agora, então não preciso voltar de lavar de novo, né? Porque esses comportamentos têm gerado conflitos familiares. Então, eu vou sair agora daí e vou falar de conflitos familiares nesse período de pandemia. O que está acontecendo com as famílias, né? Muitas coisas já aconteciam, mas como as pessoas saem, ficam fora, né? E tem um outro movimento, aquilo ficava no escondidinho. E agora, no convívio diário, a gente começa a ver alguns problemas que a gente não olhava para eles. E isso tem gerado em alguns grupos familiares, não em todos, né, mas em alguns grupos, uma dificuldade, um aumento da dificuldade de relacionamento. Por exemplo, pessoas que os filhos iam para a creche, depois iam para a escola, a mulher ia trabalhar, o marido ia trabalhar, né, o marido e a mulher iam trabalhar, e aí, agora, todos têm que ficar em casa. E, além de todos terem que ficar em casa, muitas pessoas estão trabalhando remotamente. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, né, um espaço um quarto, acho que é do um rapaz que está aqui, né? Vamos supor que esse espaço era usado pela família e hoje vocês têm que ter um espaço para trabalhar. E você vai precisar desse espaço. E as pessoas não entendem bem isso, porque o que a gente entende? Quando aquela pessoa estava em casa, né? Agora não, o trabalho foi para dentro da casa das pessoas. As crianças que ficavam na escola agora estão dentro de casa o dia inteiro, né? E isso é uma mudança que a gente... mas só a família já vivia junto. Não, vivia de uma forma, agora tem que viver de outra forma. Qual é a grande dificuldade? É que a gente não se preparou para isso. A pandemia veio de repente, né? E é assim que acontece, né? Quando são essas questões virais, etc. Até vinha, né? Mas ninguém estava dando muita importância porque estava muito longe. Como eu falei no início, né? Que as pessoas estavam morrendo ou adoecendo, mas não eram pessoas pertinho da gente. E aí, como não é pertinho, parece que está distante. Hoje a gente está vendo ela bem pertinho e dentro da nossa casa. Isso traz dificuldade. Agora, obviamente, né, e aí dentro da psicologia, e eu trabalho com a psicanálise, e a leitura é essa, né, nós podemos nos afundar nos problemas ou criar formas de viver diferentes. E isso depende de cada um de nós, né? O que eu vou fazer com essa situação? Eu posso ficar reclamando, dizendo que está ruim, né, e que eu não consigo fazer nada, e é uma das fases que a gente fica, que a gente chama de procrastinado, a gente fica desanimado, a gente fica sem vontade,
né? Algumas pessoas passam por essa fase, que a gente chama de procrastinação, de desmotivação. Outras pessoas se aceleram, são as pessoas que têm um perfil mais ansioso, se aceleram, e aí querem fazer tudo, querem resolver tudo, né? E aí fica naquela, né, num outro processo. São esses dois processos que vão estar aproximados e que não significa patologia, tá? Eu acho importante falar isso, mas se aproximam de depressão e se aproximam de ansiedade. São sinais, são sintomas que aparecem nesses dois quadros clínicos, né? Você pode perceber se é exagerado em você, se aparece com grau alto e você não está conseguindo sair, sim, vai precisar de ajuda profissional. Mas eu vou tentar conversar com vocês aqui para vocês verem se essa ansiedade, ou se essa tristeza, ou se essa aceleração, ou se essa procrastinação, né, ou desmotivação, se ela tem a ver com esse momento e que alternativas a gente precisa tentar para sair dessa situação e a gente pode sair delas sozinho. Sozinho, que eu digo, é dentro do nosso grupo, né, de social, seja o grupo familiar, seja o grupo de amigos, né, no grupo, seja no grupo do Supera, assim, no grupo, hoje é um momento muito disso, a gente vai falar da solidariedade, né, a gente está vivendo um momento de desenvolvimento da nossa solidariedade, do nosso aprender a estar sozinho, do nosso aprender a estar com a nossa família e de desenvolver novas formas de se relacionar com o mundo. Então, eu vejo muito assim, nessa situação do vírus agora, é tenso, né, é preocupante, é triste ver alguns casos, né, ver mortes que a gente está aí acompanhando, é triste, mas também é um momento em que a gente precisa e vai se reinventar, né? A gente vai se reinventar como pessoa, a gente vai se reinventar como sociedade, a gente vai se reinventar como grupo familiar. Porque a situação exige isso da gente. A gente vai falar, eu vou retomar esse tema. Então, essas questões da ansiedade e da depressão, retomando o que eu estava falando, você vai precisar estar atento até que ponto desencadeou alguma coisa que já tinha em você e aumentou por causa do distanciamento social, né? A gente não está em isolamento social, e eu acho importante mudar o tom, falando de isolamento social. Nós não estamos isolados, quem fica isolado é quem está com o vírus e precisa se isolar, né, durante aquele período de quarentena, para que ela teste negativo e ela não seja mais um risco para as outras pessoas. Nós estamos vivendo um distanciamento social, para não proliferar o vírus. Nós usamos a máscara para não proliferar o vírus. Então, nós nos distanciamos e nos mantemos. Quem mora sozinho, na sua casa sozinho. Quem mora com a família, com o seu grupo familiar, né? Para evitar, se alguém ali contaminado, ou se alguém de um outro grupo familiar contaminado, não amplie, não prolifere o vírus. Bem, então, perceber o quanto a sua ansiedade é uma ansiedade que ela passou, né? Que agora você está no movimento de criar novas formas de viver, ou não, se é aquela ansiedade que te paralisa, sabe? Ou aquela depressão, ou aquela tristeza que te deixa paralisado, né? E que você não está conseguindo sair dela. Eu vou falar de algumas coisas aqui que a gente pode estar fazendo para sair, tá? Se não conseguirmos, a gente realmente vai procurar ajuda profissional. Eu vou dar aqui algumas indicações, inclusive de serviços gratuitos, para quem quiser fazer serviço gratuito, para que a gente possa ter ajuda para sair dessa situação. Bom, então, acho que assim, essa questão da procrastinação, ok, né? O comportamento, às vezes, né? Vou falar da pessoa que está mais ansiosa. A pessoa mais ansiosa, às vezes, ela tem aquele ímpeto de sair. Eu preciso sair, eu preciso sair. Já era ansioso, né? E aí a situação de estar fechado em casa, e não é do estar em casa, é da ideia de não poder sair, né? A ideia de não poder sair gera uma angústia na gente. Então, o que a gente vai perceber? Essas pessoas mais ansiosas, elas podem ter aquele ímpeto, vou só dar uma voltinha, né? Vou só dar uma voltinha para sair daqui, só para dar uma voltinha. Essa voltinha, ela muitas vezes gera mais ansiedade. Por que ela gera mais ansiedade? Porque quando a pessoa volta, ela volta ansiosa de poder ter se contaminado. Então, assim, porque a pessoa ansiosa, ela é ansiosa. Então, qualquer outra coisa vai gerar ansiedade também.
o que acontece nesse momento? Né? Quando a pessoa está ansiosa e precisa tá aquela vontade de dar a saidinha, é uma pessoa que provavelmente, e claro, cada pessoa é uma, tá, gente? Eu estou falando assim do que normalmente acontece, e depois a gente vai conversar sobre cada um. Mas, assim, normalmente é uma pessoa que, através da descarga motora, da agitação de fazer alguma coisa, ela alivia o que está incomodando a ela. Por isso ela precisa dar voltinha. Hoje, na situação que a gente está vivendo, ela pode fazer alguma coisa motora, porque já que a descarga motora alivia, ela vai fazer alguma coisa motora dentro de casa. Então, eu tenho um paciente meu que ele resolveu fazer aula de zumba. Ele, e aí a mulher também resolveu, os dois estão fazendo aula de zumba em casa e estão felizes da vida agora, dançando zumba. Né? O que ele fazia? Ele corria de manhã, 3 dias por semana, ele corria na rua de manhã. Né? Porque, para ele, correr dava uma descarregada. Hoje, ele faz zumba em casa, e aí olha que interessante, né? Uma relação, ele fazia a corrida, a mulher fazia academia, eles não se encontravam tanto nessa atividade, né? E agora eles fazem zumba juntos, então, além da descarga motora, eles encontraram um ponto de encontro para a relação deles dentro de casa. Que essa é uma outra questão que eu comecei a falar, e que eu tinha feito os pontos aqui, mas eu vou conversando com vocês assim, tá? Mais livremente, e aí depois vocês fazem as perguntas, tá bom? Outra questão é essa, né? Os reencontros. Quando você fala de família, né? A gente, como eu falei, né? As famílias hoje, no mundo capitalista, né? E no mundo agitado que a gente vive hoje, todo mundo corre muito, né? Eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas da terceira idade, e às vezes fica... A própria pessoa da terceira idade, eu convivo com pessoas de terceira idade, ela fica assim, nossa, gente, como essas pessoas correm, né? E aí ela também resolve correr, né? Aí faz comida, faz não sei o quê, faz não sei o quê. É um corre-corre, que as pessoas estão na mesma casa, mas pouco se encontram. Porque o que é um encontro, né? O encontro não é eu olhar para você, comer junto com você, né? Saber que você está ali. Tudo bem, né? Eu sei que você está ali, mas o encontro, ele vai de um outro lugar, né? Ele vai do afeto. O que é o afeto? O afeto é afetar, né? Afeto eu me sentir afetada por você e você se sentir afetado por mim. Por exemplo, aqui é uma palestra, a gente não se conhece, eu não conheço vocês, né? Alguns de vocês se conhecem, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, mas a gente está aqui num momento de encontro. Por quê? Porque nós estamos falando, e vamos falar ainda mais, né, da gente, de coisas que acontecem com a gente, de como a gente se sente, né, de como eu estou afetada com essa situação, de como a minha vida está dentro da minha casa, de como as pessoas estão, do meu medo do que está acontecendo, do meu medo do que vai acontecer. Quando a gente fala disso, eu costumo dizer que esse é um encontro, né? São pessoas encontrando com pessoas. Muitas vezes, pelo próprio cotidiano, e essa corrida que eu estava falando, né? Ou a própria monotonia de algumas relações, a gente se perde da pessoa que mora na nossa casa. A gente fica distante. E essa distância não é física, né? Mas é uma distância afetiva. Eu não vou dizer nem emocional, porque acho que as emoções estão ali, né? Um fica zangado com o outro, ou tem um afeto, ou faz uma coisinha gostosa para o outro. Mas eu acho que fica faltando essa coisa mais profunda, sabe? De falar de mim e de ouvir do outro. Nesse momento, eu acho que é um encontro. E por mais que tenham, né, os pontos negativos de estar vivendo uma pandemia e tudo isso, eu acredito que essa pandemia, né, e esse isolamento de algumas pessoas que estão vivendo isolamento e o distanciamento social, ela está dando uma ressignificação. As pessoas estão ressignificando o valor daquela outra pessoa para ela. Os pais que moram separados dos filhos, né? Os filhos que moram separados dos pais, pessoas que ficaram no exterior. Eu tenho uma filha de uma amiga que mora no exterior e ela não pode sair de lá, dos Estados Unidos, porque se ela voltar para cá, ela
provavelmente perca a bolsa que ela tem do doutorado lá. Ou seja, as pessoas estão dando um valor, porque antes ela podia vir, agora ela não pode vir. E o valor dos nossos familiares está mudando. Não porque eles não tinham, mas porque a gente não dava muita importância. Igual lembra do negócio de lavar a mão, que eu falei? Você não dá muita importância para lavar a mão quando chega em casa. E a gente, às vezes, não se liga muito, né, em viver esse afeto. A gente sabe que está ali, a gente sabe que existe, a gente sabe que a gente gosta, a gente sabe que quando precisar está ali, e isso vai fazendo com que a gente relaxe nas nossas relações afetivas. Então, eu penso que agora, claro, eu falei dos conflitos que estão tendo dentro das casas, mas nós precisamos, e esse eu acho que é o momento disso, né? Pensar em transformação. O mundo não será mais como antes. O mundo não será mais como antes. O mundo vai mudar. As relações vão mudar. O trabalho vai mudar. Esse vírus vem aqui e mostra para a gente, aqui no mundo, né, que a gente precisa recriar. A gente precisa se reinventar. Porque a paralisia frente ao que está se vivendo, e eu acho que no momento inicial é comum a gente ficar perplexo, né? Mas num segundo momento, a gente tem que caminhar. Né? E Darwin já dizia, e eu vou repetir aqui, né? Não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem os mais adaptáveis. Como adaptar? Como eu não moro sozinha, tá? Eu moro com mais uma pessoa, mas assim, vamos supor que eu morasse sozinha, como eu vou me relacionar? Nós tivemos uma epidemia desse porte em 1918, que começou nos Estados Unidos, mas como foi notificado na Espanha, ficou chamada de gripe espanhola, né? Mas a gripe não começou lá, começou nos Estados Unidos. Mas foi uma gripe que foi... E naquela época não tinha tanta migração, né? Que contaminou muita gente, e muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram pela falta de informação dos governos, que não queriam alarmar, e as pessoas não tinham informação, então foram contaminando umas às outras, né? E muitas pessoas morreram porque há 100 anos atrás a gente não tinha o que tem hoje, né? E com todo o conhecimento de hoje, a gente vê quão difícil está sendo para criar alguma coisa que possa efetivamente eliminar o vírus. Bom, mas aí é uma outra questão, né, que aí daria outra palestra. Mas assim, o que eu quero colocar é que naquela época não tinha isso que a gente está tendo aqui hoje. Como poderia acontecer uma palestra em 1918? Como a gente poderia estar aqui, né, conversando em 1918? Não tinha como, né? Hoje, nós temos uma tecnologia que muitas pessoas repulsam, porque a gente não precisava delas mesmo, né? E hoje, nós precisamos o quê? Integrá-la na nossa vida. Porque se eu não integro a tecnologia na minha vida, eu jamais conseguiria estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga. Eu tenho hoje uma clínica online, mas a minha clínica era presencial, meu consultório. Eu achava extremamente importante estar ali, sabe, pacientes comigo, e embora eu já tivesse um trabalho online, mas eu achava muito importante a presença física ali. Com a pandemia, eu já estou desde março, início de março, fazendo os atendimentos online. E eu estou aprendendo. Sabe por quê? Eu achei que isso não ia funcionar. E quando eu vejo meus pacientes, sabe, mudando, criando novas formas, inventando novos trabalhos, correndo atrás, mudando questões na vida deles, né? Num encontro por aqui, eu descobri uma coisa. A presença, neste momento de vida nosso, ela não é física, né, da gente se tocar, mas ela está aqui. Quando eu estou aqui, eu me sinto muito junto com vocês. Quando eu estou com meus pacientes, eles fazem pelo WhatsApp, pelo Skype, tá? Eu estou vendo. E muito interessante, porque agora, uma coisa que é distante, né? Quem ia à casa do seu médico? Quem ia à casa do seu psicólogo? Ninguém ia à casa do psicólogo.
né? Ninguém sabia como era a casa do médico. Hoje, eles vêm para aqui. Essa é a minha casa. E eles estão aqui e estão vendo a minha casa. E quando o cachorro late do vizinho, eles escutam o barulho do cachorro. E o dia que está em obra, né, apartamento aqui em obra, o barulho entra nessa sala. Então, aquela coisa de que tinha que ser o silêncio, que o espaço tinha que ser assim, mudou. E se eu não me adapto, não só eu fico sem trabalho, como meus pacientes ficam sem atendimento. E isso não é legal. Nesse momento, nós que trabalhamos com saúde mental, os colegas que trabalham na saúde física, clínica, nós tivemos que nos reinventar muito mais rápido do que as outras pessoas. E é possível. Tanto é possível que nós estamos aqui, né? Agora, claro que para a gente fazer isso, a gente tem que abrir mão das nossas velhas formas. E por que eu estou falando velhas formas? Você fala, pô, Angélica, há 2 meses atrás eu vivia dessa forma. Uma pandemia, aquilo que a gente vivia, agora é uma velha forma. E nós precisamos criar novas formas de viver, novas formas de nos relacionar. Porque hoje você pode fazer uma videochamada, eu pego aqui meu celular e vejo a minha filha, que eu estou há quase 60 dias sem ver. E eu vejo ela aqui e ela me vê e a gente consegue conversar. E eu sinto a presença dela. E eu tenho certeza que ela também está sentindo a minha. Hoje a gente tem a tecnologia que ajuda a gente. A gente não mexia nela, ou não sabe muito bem. Vamos reinventar. Vamos aprender. Porque nós precisamos, o ser humano precisa de relação. Nós precisamos estar assim com o outro. O ser humano é um ser social, né? Você tem animais, você vai ver animais que vivem sozinhos, não tem? E tem outros que só vivem em bando. Você vê passarinho, né? Tem aqueles bandos de passarinho, alguns cardumes de peixe, eles vivem em bando. É uma necessidade social. Nós temos essa necessidade, porém temos uma impossibilidade. Então, a gente precisa criar novas formas. Eu acho que, basicamente, era esses primeiros... Acho que esqueci de falar do alimento, né? Eu não sei quem está aqui comendo mais, porque a gente ficando em casa, eu sou uma. Eu estou comendo mais, né? Porque eu estou aqui atendendo pacientes, aqui eu dou um intervalinho de 15 minutos de um para o outro para fazer troca, alguém no Skype, alguém no WhatsApp, né? Então, eu dou esses 15 minutinhos. Mas como eu faço isso rápido, o que eu faço? Vou lá na geladeira, fuxicar se tem alguma coisa para eu comer. Então, essa coisa do ficar em casa, às vezes, muda esse nosso hábito alimentar, né? Não de qualidade, quantidade, né? O que eu sugiro, e que eu tenho feito aqui, que tem dado certo com algumas pessoas, procure fazer alimentos mais saudáveis. Né? Então, eu sempre deixo eu tenho uma tendência a ser mais gordinha, né? Então, eu faço o quê? Eu faço uma gelatina, eu adoro gelatina. É docinho, né? E a gelatina zero, ela tem o mesmo sabor para mim, tem o mesmo sabor que a gelatina comum. Porque tem os doces que tem um gostinho de adoçante, assim, né? Sei lá. Mas a gelatina, para mim, ela é bem gostosinha. Então, eu faço uma gelatina, deixo na geladeira. Quando me dá vontade de comer aquela coisa gostosa, eu vou lá e como... É doce, né? Às vezes dá vontadezinha do doce. Aí eu vou lá e como um pouquinho da minha gelatina. E aí a gente vai mudando, né, alguns hábitos. Eu não tinha o hábito de deixar a gelatina na geladeira, até porque eu passava a maior parte do tempo na rua. Então, agora não. Eu crio hábitos alimentares saudáveis, né? Então, eu faço uma coisinha gostosa, deixo na geladeira. No lanche, eu procuro ter um horário, sabe? Assim, olha, tem o horário de comer e tem os horáriozinhos que eu belisco. Mas criar uma agenda de alimentação. E é uma coisa legal, eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito de cozinhar. A pessoa, nossa, você não tem cara que gosta de cozinhar, porque eu gosto de estudar muito, eu estudo muito, mas para mim, cozinhar é um lazer, eu gosto. E aí, você pode fazer quem gosta de cozinhar, podia inventar uma coisa mais legal, mais gostosa para a família, para quem está em casa compartilhar. Reaproximar, sabe? Eu acho que o alimento gostoso, você fazer uma coisa legal para o outro, reaproxima. E a gente vai precisar fazer isso dentro das nossas casas, né? Trabalhar essa reaproximação
aquilo que eu estava falando, né? Olhar para outra pessoa, diminuir nossos julgamentos, porque os nossos julgamentos muitas vezes nos distanciam das pessoas, né? Se eu julgo que fulano é isso, ou que fez isso, que não sei o que, quando eu faço desse jeito, eu afasto as pessoas, mesmo que você não fale para elas. Dentro de você, você afasta as pessoas de você. Né? E eu acho que agora, esse momento, só para eu finalizar aqui com vocês, que já fechou a hora, passaram 2 minutinhos, mas assim, só para finalizar, nós estamos num momento de solidariedade. Nós estamos num momento que precisamos olhar para a necessidade do outro. E eu acho que o melhor lugar é a nossa casa, é a nossa família, para que a gente possa... não é que a gente não se preocupe, eu acho só que a gente não dava essa importância, sabe? E agora a gente precisa dar importância para isso. Está todo mundo sentindo dificuldade de estar preso em casa, de não poder sair, de estar se sentindo sozinho em casa, né, de estar em outro país e não poder vir ficar com sua família, com medo de morrer longe de casa. Está todo mundo acometido por esses sentimentos. E o melhor que a gente tem a fazer hoje é abrir, né? Abrir nosso coração, abrir nosso olhar, parar de olhar para assim, fulano fez isso comigo, né? Não, mas talvez pensar assim, por que fulano está agindo assim comigo? O que está acontecendo? Como a gente pode mudar? Falar com fulano, não, né? O que está acontecendo? Por que você fez dessa forma? Isso aproxima. A gente tem o dom da linguagem, né? Da fala, o ser humano tem esse poder de comunicação. A gente precisa usar a favor da gente, a favor das pessoas que estão no nosso entorno. E se você está com tempo ocioso, por que não entrar em projetos sociais, ajudar as pessoas da sua casa, que estão passando muito mais necessidade do que a gente que está com essa possibilidade de estar aqui, né? Eu tenho a possibilidade de estar na minha casa, me proteger aqui, eu tenho alimento, eu creio que vocês que estão aqui também tenham, porque têm acesso até a um computador, à internet, mas tem pessoas que não têm, né? E que vão precisar dos nossos cuidados, da nossa ajuda, para que elas possam também atravessar esse momento. Bem, eu tenho uma frase, só para eu fechar mesmo agora, tá, Marcele? É do Alvo Dumbledore. Ele fala assim, olha que coisa interessante, eu separei aqui só para fechar com vocês mesmos. A felicidade pode ser encontrada, mesmo nas situações mais difíceis. É só você lembrar de acender a luz. Vou ficando aqui, então, e vou passar para a Marcele, porque deve abrir para perguntas, e aí nas perguntas vocês podem trazer questões pessoais ou dúvidas que tenham em relação ao que a gente trouxe aqui, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada mesmo. Agora tem que achar a Marcele. Oi, gente. Voltei. Tô aqui. Vamos lá. É muito importante a gente falar, né? A gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu vou passar para a Maria Angélica e ela vai respondendo, tá? Quem quiser depois fazer alguma pergunta que eu não tenha falado, sinaliza com a mão, né? Faz um tchauzinho aí, que eu anoto quem é a pessoa e depois eu libero o microfone dessa pessoa para conversar um pouquinho, tá? A primeira pergunta foi da Luzia. Vamos lá. Dentro de 15 dias, talvez o isolamento seja suspenso. Que orientações você pode nos dar, já que o medo do contágio ainda vai estar muito presente na gente? Posso ir respondendo por partes? Pode. Essa é uma pergunta extremamente importante, Luzia, extremamente importante. Nós vivemos no Brasil, como nos Estados Unidos também, uns conflitos políticos. Os Estados Unidos, porque está em véspera de eleição, e aqui, porque houve uma divisão muito grande do que se diz direita e o que se diz esquerda, né? Porque depois é outra discussão isso, né? O que acontece? Nós temos uma linha de pensamento que está preocupada com a economia. E nós temos uma linha de pensamento que está preocupada com a saúde. Eu sou profissional de saúde, não sou economista. Meu marido é economista, né? Mas ele tem uma visão também de economia em que se não tem saúde, não tem economia. Economia que se sustente, né? O número de pessoas mortas e infectadas tem aumentado
todo dia, muito no Brasil. E ainda vai aumentar, né? Nós ainda não chegamos no pico. E isso é duro de falar, mas é a realidade que a gente está vivendo, né? Quebrar isolamento hoje é por simples foco na economia e total falta de foco na saúde. Hoje, não dá para quebrar isolamento. Aqui estava falando, São Paulo vai abrir academias. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, tá? São Paulo vão abrir academia. Você quer saber quantas pessoas vão? As pessoas não vão. Agora, tem um grupo de pessoas que ainda nega. Nós temos vários momentos, né? A negação. A pessoa que nega é aquela que, assim, isso não é nada não, vai passar, né? Tem que contaminar mesmo para poder acabar o vírus. Isso é uma visão leiga, né? Infantil até, né? Você peguei gripe, você pega também, que aí você fica livre do vírus. Nós não estamos falando de uma gripe, né? Nós estamos falando de um vírus que ninguém sabe ainda. Há pesquisas aqui, pesquisa ali, está todo mundo correndo. Eu trabalho muito junto com o pessoal da Fiocruz, né? Eu estudei lá, fiz uma disciplina de doutorado lá. Então, assim, vocês não têm noção assim, do tempo que se leva para poder ter uma vacina para alguma coisa. Esse vírus é extremamente novo, além de que ele muta, ele vai mutando, né? Então, sair de isolamento social em algumas cidades, a não ser que a cidade ficasse fechada, sabe? É uma cidade, como teve um asilo de idosos, né? Não sei se foi nos Estados Unidos, acho que foi no Reino Unido, que ninguém lá apresentava mais o vírus. Então, os idosos agora estão podendo se comunicar lá dentro, porque não há risco de entrada e saída. Claro que há em coisas que entram, né? Por exemplo, se entra uma encomenda na sua casa, você tem que higienizar. E depois que higienizar, você tem que higienizar o local e higienizar a sua mão, porque você não sabe, o vírus é muito levinho, né? Então, sair de isolamento social agora, eu acho um risco enorme. Agora, claro que algumas pessoas, a gente ainda vê pessoas agrupadas aí em manifestação, não sei o quê, que eu não vou nem... Não é uma discussão política, mas é uma discussão de saúde, né? Como você, num momento desse, vai para uma manifestação, ou a pessoa ou outro que outro já botou a máscara na cabeça, porque exigiram que ele colocasse a máscara, sabe? Esse comportamento de negação é aquela pessoa que não quer, ela tem tanto pavor que ela nega a existência, né? Muitas dessas pessoas, e isso é uma primeira fase, pela negação, elas entram numa segunda fase, que é a fase da busca de informação e da comparação, né? Então, ela compara, né? Hoje a gente tem um problema sério das falsas notificações, das falsas comunicações, né? Então, qualidade de informação é fundamental. Agora, no momento, isolamento vai ser necessário por longa data, tá? Eu não vejo, mais ou menos, distanciamento social, né? Ir para a rua com apenas necessidade. Eu acho que, e é muito ruim falar isso, mas a gente não sai desse distanciamento social em menos de 1, 2 meses, porque a gente ainda vai entrar num pico de maio a junho. Como falar em isolamento social no momento em que o número de pessoas contaminadas e mortas está aumentando a cada dia? Como falar em acabar com o distanciamento? Abrir academia? Abrir salão de cabelo? Não, eu acho que o comportamento seu tem que ser do bom senso, sabe? O nosso comportamento é do bom senso. Olhe informações, também não fica a gente se contaminando muito de informações, é ruim, mas procure lugares oficiais de informação. Não se informe dessas mensagenzinhas que vêm no Facebook, no WhatsApp, isso tudo é balela. É o médico. Não, é balela. Informação, você vai em site oficial, no Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, sabe, na Secretaria de Saúde. Informe-se ali e use a sua área cognitiva, use a sua para se proteger, para proteger a sua família e, se possível, estenda a sua proteção, né? Ajude em projetos sociais. Então, quando eu faço aquilo aqui no início, né, que não é o foco da minha palestra, falar de como é o vírus, da gordurinha, eu falo aquilo porque eu sou profissional de saúde e é minha obrigação orientar as pessoas na higienização, porque a higienização
é a prevenção. Eu acho que eu respondi, né? Muito, né? Estiquei. Oi? Marcela? Meu microfone não estava querendo voltar. Vamos lá. Mais uma. Foi a pergunta da Julita. Você não acha que as pessoas vão voltar ao que eram antes? A memória é fraca e eu acho que elas vão voltar ao que eram antes. O que você acha sobre isso? Tá sem som. Tá sem som. Desculpa, é que a minha mãozinha tá aqui, deixa eu chamar a mãozinha. Acho sim. Quem foi que perguntou, Marcele? Foi a Julita. Julita, acho que as pessoas que estão negando, sim, né? Essas pessoas vão voltar, porque ou que são muito ansiosas, mas o problema é que elas vão agravar a ansiedade, né? E esse comportamento vai levar a mais contaminação, a mais mortes. E nós não temos, não é nós, o mundo não tem sistemas de saúde que dê conta de atender essas pessoas. Explodiu, o sistema de saúde já está estourado. Nós vamos ter aumento ainda por causa desse comportamento. E eu falo assim, não é só quem nega, não. Eu vejo muita gente com comportamento preventivo, mas está fazendo errado. Outro dia a moça com a máscara aqui com o nariz de fora. O guarda, né, estava na... Bebendo, foi comprar água, ele estava com a máscara, ele pegou com a mão a máscara, baixou a máscara, olha só. Aí ele foi, pegou a água que o moço estava vendendo, pegou aquela água, abriu, bebeu a água, e depois pegou aquela mão que ele pegou naquela água, que alguém pegou, ele pegou aquilo, botou a máscara no rosto. Veja, se ele pegou, vamos supor que ali vem o vírus na mão dele, pegou aqui, ele botou aqui, ele vai ficar, ó, com aquele vírus aqui, até que momento ele inspira, né? Ele inspira e o vírus entra. Então, assim, tem as pessoas que negam e tem as pessoas que estão mal informadas. Não estão fazendo a prevenção da forma correta. Outro dia, a Deus falou assim, mas o fulano pegou o vírus, não saía de casa. E pegou. Está internado. Mas veja, como é que as coisas entram na casa da pessoa? Porque não é só você sair, é o que vem da rua para sua casa, precisa ser higienizado. O momento é grave, é muito grave. E eu acho, sim, que algumas pessoas vão fazer isso, e é isso que prolifera o vírus. Já está comprovado, nós não fomos o primeiro país a viver isso. Outros países já viveram. Por que a gente não pega os modelos do que dá? Né? É uma ansiedade que precisa, o que eu falei, a gente precisa se reinventar, nós precisamos aprender a lidar com a nossa ansiedade, a gente precisa aprender a lidar com as nossas dificuldades de relação dentro de casa. Esse é o momento de um olhar ali para o outro, vamos aproveitar esse momento agora para viver nossas relações, sabe? Para recuperar as coisas que a gente deixou para trás, por exemplo, algumas pessoas deixaram cursos de inglês ou cursos, as pessoas deixaram, vou voltar quando acabar o isolamento, que chamam de distanciamento, né? Não vai acabar agora, você precisa reinventar, né? Você precisa aproveitar, todo mundo tem uma capacidade de criar, o problema é que a gente sucumbe a essa nossa capacidade de criar, de inventar, né? de fazer formas de viver diferente. A gente sucumbe isso ao longo da nossa vida. E a gente precisa agora encontrar, sabe, essa nossa caixinha de criatividade e de vontade de viver, de se relacionar e de crescer. A gente tem que achar e reinventar. Sou radicalmente contra a quebra do isolamento, né? Porque ao mesmo tempo está se falando do lockdown. Então, ou seja, ao mesmo tempo que está falando de vamos abrir, tem uma outra fala que diz assim, não, agora não vai nem poder sair de casa para nada, né? Tem que comprovar. As informações aqui são muito confusas, né? O país é um pouco confuso, né? A gente vive muitas crises, além da crise na saúde pública. Então, a gente fica com essas informações contrárias, e isso aumenta o sentimento de desamparo do brasileiro. A gente precisaria de pessoas, né, lá em cima que se organizassem, que dessem um sentimento de segurança para a gente.
Então, a gente acaba tendo que desenvolver dentro de casa, com as pessoas que a gente gosta, e se orientando. E a gente vai amparar, nós vamos nos amparar. Né? Quem vai para a rua, quem vai ter esse comportamento, vai se responsabilizar por ele. Né? E a gente vai se responsabilizar pelo nosso. Cabe a mim, como profissional de saúde, estar trazendo contribuições, né? Cabe a vocês, como cidadãos, né? Tá levando contribuições, cabe a gente ajudar, mas a decisão de um adulto pela sua vida, pelo que ele vai fazer, é dele. Acho que fecha aqui. Tem mais perguntas, Marcele? Marcele, você sumiu? Gente, meu microfone não está colaborando comigo. Vê que a setinha não está em cima dele, a setinha desliga. Ela fica desligando ele. Vou tirar a setinha daqui. Peraí, vamos lá. Tem mais uma da Julita. Quando você acha que a gente deve voltar a essa vida normal? 2, 3 meses? Tá sem áudio de novo. Tá desligando toda hora. Acho que é você que está me desligando, hein, Marcele? Eu não, tem alguém que Olha lá, hein? não desliga o áudio da amiga, não, pelo amor de Deus. Olha, eu acho que não vamos mais voltar a viver como antes, por um bom tempo. Por um bom tempo, né? Por isso eu falo do reinventar. Né? Acho que quando a gente sair na rua, quando a gente realmente sair na rua, vai ser de máscara por um bom tempo. As relações que você apertava a mão da pessoa, dava aquele abraço na rua, não vai mais ser assim por um bom tempo. Eu não acho que aquela normalidade que tinha, que era o normal do antes, eu chamo de uma fase pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. A gente não vai voltar tão cedo ao que era pré-pandemia. Nós vamos, durante a pandemia, criar novas formas de estar nas relações com o outro. E nós vamos viver na pós-pandemia algo diferente do que se vivia antes. Não tem como voltar tão tranquilamente. Como você vai apertar a mão de alguém, abraçar alguém ou pegar alguma coisa da mão do outro sem se preocupar de poder estar se contaminando? Então, a gente vai ter um pós-pandemia, logo depois que for abrindo o distanciamento social, né? E depois vai ser diferente. Por exemplo, muitas reuniões, a ponte aérea, vou pegar aqui, tinha gente que saía daqui do Rio, ia fazer reunião em São Paulo, voltava de São Paulo, vinha para o Rio. Já descobriram que por aqui eles fazem tranquilamente a reunião e não precisam estar lá, e as coisas acontecem. Você vê, a gente está aqui conversando, vocês estão fazendo perguntas, eu estou aqui respondendo o que eu tenho conhecimento, que eu não te levo, não sei, mas assim, a relação está acontecendo de uma outra forma. E eu não vejo como isso não ser assim depois da pandemia, por uma questão de medo que a gente vai ficar, até realmente se sentir seguro. Né? Esse sentimento de desamparo, de poder ser contaminado, esse eu acho que vai durar um bom tempo. Eu comparo muito com uma guerra, ou um tiroteio na sua rua. Quando tem um tiroteio na sua rua, você sai? Não, você não sai. Né? Mesmo quem mora em lugares onde tem tiroteios com constância, não sai. Né? E se está muito próximo, deitam no chão, você não sai, porque você vê e se protege. Agora, a gente está na rua, né? Tem na rua ou fora da sua casa, um vírus que mata tanto quanto uma bala, né? Ou pode pegar de raspão e passar rápido pela sua vida, ou não, pode pegar e te comprometer, ou pode, né, te agravar. A bala é isso. E o vírus tem o mesmo efeito. Qual é a diferença? O vírus a gente não vê. Você não sabe aonde ele está. Né? E essa sensação, porque são sensações, elas vão perdurar por longa data nas pessoas. Foi, Marcelo? Vamos lá. Claro, Júlia. A Esther fez um comentário aqui também, que foi bem importante, né?
As mudanças de hábitos são saudáveis, mesmo afastando as pessoas. O que você acha disso? A gente foi até um pouquinho do que você falou ainda há pouco, né? A gente deve manter essa questão, né? Exatamente. Entende? Sim, beleza, Marcela. Quem foi que perguntou? A Esther. Esther? Isso. Esther, muito, muito bem colocado. É exatamente isso. O pós-pandemia vai dar essas sensações de medo e desamparo na gente, mas também vai ajudar muito a gente na mudança de comportamento, né? Nos cuidados, né? Cuidados que, a princípio, são básicos e que já deveriam fazer parte da nossa vida. E não fazem, né? As pessoas... Outro dia eu estava falando, comecei a contar do médico, até não é nem médico, médico do meu irmão, ele falou assim... Ele falou, então, as pessoas estão mudando o hábito. Ele falou que quando ele ia no cinema, ele via vários homens sair do banheiro e não lavavam as mãos. Ia para lá de novo com a namorada dentro do cinema e botava aquela mão lá na namorada. Né? Hábitos de higiene que a gente não tinha e que passou a ter, e que eles não deveriam ser só por causa desse vírus, porque toda vez que você chega na rua, toda vez que você pergunta, tem bactéria, né? Tem sujeira, tem coisas ali que você vai botando para dentro do seu organismo. Né? E que isso vai mudar sim, e essa é uma das coisas. Eu tenho uma visão otimista em relação ao pós-pandemia, sabe? Nessas questões pessoais. Eu acho que o trabalho vai mudar, né? Assim, ninguém vai sair de uma pandemia com bem-estar econômico. Não! Há uma queda, lógico que tem que ter uma queda, né? Não estamos gerando dinheiro, tem que pegar dinheiro público, o dinheiro tem que ser investido, as famílias precisam viver. Então, assim, óbvio que depois de uma guerra ou depois de uma pandemia, nós saímos quebrados e não levantamos. Em 2018 não levantamos. É assim mesmo, né? O mundo é assim, de vez em quando tem um conflito grandão, para as pessoas poderem acordar um pouco para onde elas estão indo, para onde está caminhando a humanidade. Prevenção, cuidado, higiene, nós já sabemos que é necessário, hoje nós temos estudos que comprovam isso. Que bom, né, que as pessoas vão mudar, e eu acho sim, concordo com você, vão mudar sim, os hábitos de higiene vão mudar bastante. Isso aí. Tem mais uma, a gente ainda tem algumas perguntas, acho que umas 5 ou 6. Tá, tô só te adiantando que o pessoal se empolgou aqui, tá todo mundo mandando pergunta. Se vocês não tiverem problema com horário, eu posso ficar até 11h30. Então tá ótimo. Vamos lá. Eu tenho uma da Eliane. Você é a favor da fila única para o atendimento nos hospitais públicos e privados, se tratando dessa pandemia? Sim. Essa é outra coisa que eu acho que vai mudar e que tem que mudar, né? A gente fala muito dos países de primeiro mundo, que o governador, ou né, o rei, ou o presidente lá do local, ele frequenta o mesmo hospital que o proletariado frequenta. Por que aqui tem essa... Aqui é muito dividido, né? O pobre e o rico, né? O que um tem direito, o que o outro não tem. Claro que os salários são diferentes de acordo com o trabalho que você faz, eu não estou falando que não tenha que ser, mas os direitos à saúde, os direitos da educação é igualitário. É isso, Oi? O SUS é um sistema fantástico de saúde. Pena que o Brasil não consegue botar o SUS para funcionar da forma como tem que funcionar. Né? Todas as pessoas têm direito à saúde, gente. Todas as pessoas têm que ter direito à educação. Todas, igualitário. Né? Eu acho, sim, que tinha que ser tratamento igual para todos. Né? É por isso que eu falo assim, muitas pessoas tem que ir para a rua, tem que fazer. Tem, porque tem respirador garantido para ir lá. Eu quero ver você, entrar no hospital mesmo. Eu estou falando da gente aqui, né, que é um nível socioeconômico médio, médio-alto, né, pela média, que a gente tem como pagar um plano de saúde normalmente. Mesmo a gente corre risco de não ter respirador. Corre não, tem respirador. Então, assim, que precisa do respirador, porque seu pulmão não consegue fazer o trabalho que ele tem que fazer. Então, assim, é muito fácil quando fala de fora e não vai viver a dor, caso seja contaminado. Então, eu acho sim, eu concordo que ela está falando do isolamento, né? Do isolamento não, do distanciamento, né? Eu concordo sim. Tá.
Temos uma outra pergunta da Ana Cristina. Como podemos lidar de forma saudável com as pessoas que não estão conscientes da gravidade da situação, pois a tendência é voltar à vida normal daqui a algum tempo, antes mesmo da doença estar controlada? Então, você vai ter que ver primeiro se essa pessoa está negando o problema ou se ela está mal informada. Né? Porque negar é bem mais grave, né, para levar a um comportamento de risco do que o mal informado. Porque o mal informado, ele está buscando informação, mas ele está mal informado, ele quer sair daquela situação, ele sai pegando o que tem pela frente e interioriza para poder sair daquela situação. Né? As pessoas que negam já são mais complicadas. Porque eu vou explicar rapidinho na psicologia, eu vou tentar explicar de uma forma simples. Nós temos o nosso eu, né? O eu, chama na psicanálise de ego, o eu. A gente precisa proteger esse eu de algumas coisas. Então, às vezes, uma pessoa fala uma coisa que bate em você, né? Ou te machuca de alguma forma, você tem uma reação. Essa reação que você tem, a gente chama de uma proteção do eu. Você faz aquilo, se protege, porque aquela coisa que a pessoa falou pode te dar uma desmoronada, te fazer se sentir mal, e aí você dá essa empurrada. Né? Então, tem várias formas, que é uma forma que a gente chama de projeção. Por exemplo, eu me sinto uma pessoa que não estou colaborando com o mundo nesse momento, e aí digo assim, pô, fulano não colabora nada com os outros, etc. Tal. Eu não quero ver aquela coisa que eu não acho legal em mim, então eu vejo no outro. Outra forma, tem várias formas, tá? Eu dei só esse exemplo e vou dar o exemplo da negação. É quando eu nego a existência de alguma coisa para eu não sofrer com ela. Então, esses casos, como ela nega porque ela entende aquela negação, ela entende não, é inconsciente, mas aquela negação é uma forma de protegê-la do contato com a real realidade, ela não vai abrir mão, entende? A pessoa mal informada, ela abre mão quando ela tem uma boa informação, uma informação que ela vê, e é mesmo, né? Eu estou fazendo assim, mas não é assim, né? E é melhor não sair porque realmente o vírus está se proliferando, as pessoas estão morrendo, muita gente contaminada, o sistema de saúde está estourado, já está estourado. Então, ela vai e se protege. E vai buscar informação, e vai tentando se informar. Os casos das pessoas que estão negando, eu não vejo uma pessoa adulta que ela decide a vida dela, eu não vejo muito como vocês ajudarem. Né? O que vocês precisam é se proteger. E ela tem que ter consciência do que aquilo vai trazer para ela, mas não pode trazer para o outro. Porque o que acontece muitas vezes são pessoas mais narcísicas. Elas têm um discurso de preocupação com o outro, mas internamente não há preocupação com o outro. Mas tem um discurso, mas internamente não tem. Porque se tiver a possibilidade de uma pessoa pegar um vírus e contaminar uma outra pessoa, né, que ela gosta, se essa possibilidade existe, ela vai abdicar, né? Ela vai recuar. Então, assim, mas são perfis de personalidade, né? É um perfil de personalidade que funciona. As pessoas funcionam de acordo com o seu perfil de personalidade. Então, assim, eu não vejo muito o que fazer no sentido de proteger além da informação, né? Mas você vai precisar de uma maior proteção. Tá? Vamos lá, tem mais uma aqui da Eliane também, que eu acho que também vai se encaixar um pouquinho nessa pergunta de agora. Como convencer a população da importância do distanciamento social se alguns dos governantes e pessoas influentes no país caminham em direção contrária? Isso que a gente até estava falando... Quem foi que perguntou? Eliana? Eliane. A gente até estava falando isso, né, ainda agora. Nós vivemos no Brasil, e os Estados Unidos também vivem isso, né? Se bem que agora o Trump ele já se alinhou, ele viu a gravidade da coisa, né? Mas a gente vive num país que nós temos uma coisa pior que a pandemia, né? É a guerra política. É a ambição pelo poder. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque nós, população, ficamos perdidos. Então, porque no início era assim, eu gosto do fulano porque
eu compactuo com a ideologia do fulano, né? Então, as pessoas começaram a seguir o fulano. Não, eu gosto do ciclano e aí eu compactuo com a política dele, então eu vou seguir o que ele está falando. Só que chegamos num momento agora que a maioria das pessoas já percebeu a guerra política. Já percebeu que cada um ali está pensando, né, no seu. E eu acho que tem todo um estudo sobre o perfil de personalidade de políticos, né? E acho que se abrir um espaço, interessar a vocês, a gente pode marcar para conversar se vocês, né, se a direção do Supera tiver interesse, e vocês também. Mas, assim, essa guerra política deixa a gente desamparado. Eu vou comparar com uma casa em que tem pai e mãe e uma criança, ou duas crianças ali, né? E esses pais divergem. Então, a mãe fala, vai, pode isso, o pai diz, não pode. Um fala isso, outro fala o contrário. Você imagina como fica essa criança. Essa criança que cresce nessa família, ela vai desenvolvendo um sentimento de desamparo, de não sei, de não ter em quem confiar, não sei para que lado olho. Né? É assim que fica a população brasileira. A população brasileira fica numa briga de pais, de poderes lá para cima, né? Falando e confundindo a cabeça da população. Sabe o que acontece com essas crianças? Algumas dessas crianças ficam perdidas, se desorientam e acabam fazendo coisas de pessoas desorientadas, né? Perdidas no mundo, fica flutuando no mundo, não consegue dar uma diretriz. Outras crianças desenvolvem uma capacidade de se cuidar. Pega o modelo da professora, o modelo de uma tia, o modelo de uma avó, pega um modelo de cuidado, se identifica com aquele modelo e vai desenvolvendo uma capacidade de se cuidar sozinha. Voltando aqui para a sua questão, eu acho que no momento atual, político atual que vivemos, nós precisamos desenvolver nossa capacidade de cuidado. Né? Então, um vai mandar solta, outro vai aprende, um vai falar, fica em casa, outro vai para a rua, outro vai falar, vai morrer de fome, porque não é só quem está morrendo de fome que está na rua, né? Ou está passando fome. Tem muitas pessoas que estão indo para a rua para correr, para fazer Cooper, para não sei o quê. Então, assim, não é bem essa coisa, o problema não é a fome que está levando para a rua, é a negação, né? Ideologia política partidária, né? Então, assim, é isso que está levando as pessoas para um comportamento inadequado. Então, o que eu sugiro, use o seu mundo interno, sabe? O que você desenvolveu de aprendizado de cuidado. Cuide de você. Ajude as pessoas que estão com dificuldade de se cuidar. Mas você precisa cuidar de você. Olhar e falar assim, olha, fulano diz isso, eu estou vendo que a situação é esta e eu vou tomar essa atitude, né? Porque eu considero, na minha saúde, da minha família, das pessoas que eu estou tentando ajudar, né? Você leva esse conhecimento, você ajuda as pessoas, mas, obviamente, cada um, adulto, é responsável por si, né? Então, eu vejo muito assim, sabe? Num momento de desamparo, a gente não pode contar com esses pais que brigam entre si por questões deles, né? E que esquecem que as crianças estão embaixo. A gente não pode contar com políticos que brigam por interesses próprios deles, né? Sem se preocupar com a população que está embaixo. Então, a gente vai precisar pegar esse lado nosso, sabe? Que aprendeu a se cuidar, que aprendeu a cuidar, então a gente pode cuidar do outro também. E esse lado que tem que cantar dentro de você e que tem que conduzir você na sua vida, tá? Isso aí, legal. Agora eu vou fazer uma pergunta enquanto professora e coordenadora que me preocupo com meus queridos, né? Muitos, assim, a gente sabe que por estarem sozinhos, né, ou até por particularidade, por comorbidades, né, da questão de depressão e tudo mais, acabam se isolando, acabam não querendo levantar da cama, não querendo participar do curso, não querendo fazer atividades, né? Qual a conduta que a gente deve tomar, né? Qual a ação que a gente deve ter com eles? O que a gente pode fazer para eles, qual a palavra
a gente pode passar para que eles consigam reagir, né? De incentivo para eles reagirem. Então, a procrastinação, essa desmotivação, ela é uma fase normal da crise da pandemia, de uma pandemia, né? A gente vê assim, não tem saída, é isso mesmo, né? Ou então vai passar, eu vou ficar aqui amortecida até tudo isso passar. Não vai ser assim, porque não vai passar e voltar ao pré-pandemia, certo? Vai passar e você precisa ter o quê? Se desenvolvido para acompanhar o mundo. Você está vivo, você tem que acompanhar o mundo, né? Às vezes você vê muitas pessoas assim, né, mais idosas, falam assim, na minha época, não sei o quê. Como na sua época? Agora é sua época, né? Você só tem, assim, um currículo de vida maior do que pessoas que nasceram posterior a você. Mas você é daquela época, de uma outra época e desta época, né? Então, você fala assim, no ano tal, tudo bem, né? Quando eu era solteiro, quando não sei o quê, mas sua época continua aqui. O que pode acontecer nesses casos, Marcelo, é que a pessoa meio que assim, já vivi, sabe? Agora eu vou esperar para eu voltar àquilo. Essa procrastinação, se ela no iniciozinho, é normal, que a gente chama dos primeiros sentimentos e emoções em uma pandemia. Mas se perdura, nós vamos precisar ver o que está acontecendo. O Supera, eu considero assim, extremamente importante. O que vocês fazem, como eu falei, a minha mãe faz parte do Supera, né? E eu estudei muita coisa, né? Vi vários trabalhos, várias clínicas, e para poder desenvolver, fazer ginástica do cérebro, né? E o método de vocês é fantástico, e foi por isso que eu levei ela para lá, e falo muito bem de Supera quando eu estou falando, né, em outros lugares. Vocês, na verdade, são um apoio. Essa pessoa precisa de um apoio emocional para que ela entenda que a vida dela precisa continuar de novas formas. Então, assim, quantas pessoas provavelmente tiveram resistência de passar do trabalho presencial, vou falar do Supera, tá? Porque você está perguntando, do Supera para o trabalho online do Supera. Provavelmente muitas. Quantas pessoas aqui estão aprendendo muito mais coisa, a lidar com a tecnologia, a fazer exercícios online, é a nova vida, né? Então, assim, abrir uma janela para a nova vida. Eu acredito que, assim, um familiar, eu normalmente falo isso, né? Precisa de uma rede de apoio, né? O Supera oferece o espaço para a pessoa se desenvolver, mas precisa de alguém, né? Ou um trabalho emocional, um trabalho psicológico, um trabalho familiar, ou um trabalho de amigos, né? Precisa de rede, sabe? A pessoa fica... Imagina assim, vocês estão andando em bloco, né? Ficou alguém para trás. Ficou alguém para trás, aí você grita daqui, vem fulano, vem, mas o fulano não consegue vir. Precisa o quê? Alguém vir aqui e ajudar ele, para que ele possa vir vindo. Aí ele vem vindo. Aí vai chegar uma hora que ele vai dar conta que ele pode só andar do lado, ele não precisa mais ninguém segurando, e ele vai embora, né? Não pode cair na procrastinação. A procrastinação, às vezes, já tem um conteúdo depressivo, é um conteúdo, tá? Não é a patologia, mas já tem um conteúdo. E aí, no momento desse, a pessoa paralisa, procrastina, desmotiva, né? E não acha, de novo, a linha, o fio condutor para ela seguir. Essa pessoa normalmente precisa de uma ajuda, né? Muitas vezes a família pode ajudar, né? Dar uma força. Olha só, vamos lá, tal. Outras vezes, ela não está conseguindo, né? E quando a família, os amigos não estão conseguindo, precisa de uma ajuda profissional, né? Uma ajuda profissional no sentido daquela pessoa entender por que ela está fazendo aquilo com ela, sabe? Por quê? Por que está fazendo isso que dói nela? E ela continua ali, né? Ela não sabe sair dali, mas ela pode receber uma ajuda para sair. E eu acho que hoje a rede é muito importante. Por exemplo, eu não sei se tem pessoas aqui que moram sozinhas, mas quem mora sozinho e está se sentindo só em casa, por que não liga para alguém? Por que não pede ajuda? A gente tem o hábito de não pedir ajuda, né?
É um hábito estranho, né? Porque às vezes a pessoa está disponível para te ajudar, mas ela não sabe do que você precisa. E aí, liga para alguém, fala, olha só, eu estou me sentindo sozinha, não estou legal, você pode me ligar, a gente pode ficar falando, pede ajuda, né? Hoje a rede é essa, é nessa rede. A gente tem telefone, a gente tem WhatsApp, a gente tem computador, a gente tem meios de estar com o outro e de compartilhar a nossa dor, né? Agora, se você fecha para o outro estar com você, vai ficar difícil essa ajuda. Eu vejo muito assim, sabe? Eu acho que o Supera é um lugar para o desenvolvimento, que você pode fazer até bem, mas precisa, às vezes, você pegar alguém da relação dessa pessoa que possa ajudá-la a ela perceber a importância dela estar em grupo, a importância dela continuar as atividades dela e ir aprendendo novas formas de relacionamento para que, quando acabe a pandemia, ela possa estar integrada e não desintegrada do mundo que vem pela frente. Isso aí. Alguém tem alguma consideração? Quer fazer alguma pergunta? Levantar a mãozinha e perguntar? Julita, libera seu microfone, Julita, pode falar. Eu fiz uma pergunta que às vezes confunde, assim, a pessoa fala distanciamento e isolamento social. Eu entendo que isolamento social é a pessoa ficar dentro de casa e não sair, e o distanciamento é a pessoa sair e manter a distância de 2 metros das pessoas, assim. Eu queria, porque às vezes a pessoa fala distanciamento, isolamento, distanciamento. Quarentena, né? Aí eu entendo assim, que o isolamento é ficar em casa e o distanciamento é você poder sair. Eu queria que você explicasse assim melhor. Bem importante essa pergunta, Julita. Olha só, quem fica isolado é quem está com o vírus. Acho que isso tem que ficar claro. Você estando em casa, porque por prevenção, você não está isolado, você está distanciado. Isolado, por exemplo, dá um exemplo. Tem um paciente que ele ficou internado no CTI, tá? Ele ficou separadinho, né? Porque era paciente de Covid, esse CTI tem pacientes que não são Covid, não são de Covid. Aí ele sai dali, ele ainda está testando positivo. Ele fica num quarto em isolamento. Então, qualquer paciente que tenha uma bactéria de contato, né, ou respiratória, ou, no caso, um vírus que você pega respirando, inspirando, essas pessoas ficam em isolamento, tá? Quando acaba, muitos casos, por causa do esgotamento da saúde, estão acabando de cumprir esse isolamento em casa. Então, eles saem do quadro crítico no hospital, e aí eles ficam em casa, num quarto isolado. Por exemplo, eu estou aqui numa salinha, fica num quarto isolado, a porta fechada, e a família da porta para fora. A comida é entregue na porta, a pessoa vai ali, pega, a pessoa que está lá de fora com luvas, tira isso, lava com sabão, e esse material é só dela. Só ela pode usar aquilo ali, ninguém pode usar. Esse é um caso de isolamento, tá? Quando você está, mesmo saindo, mesmo que você fique em lockdown, que eles estão falando agora, né, que ninguém pode sair, isso é distanciamento social. Por quê? Você não está contaminada. Você não vai, a princípio, contaminar outras pessoas, né? Você está se prevenindo de contaminação e, consequentemente, de proliferação, tá? Isso é distanciamento social. E aí eles fazem o distanciamento por famílias, né? Você é sua família, outra família, e você vai à rua, mas você vai o quê? Prevenido, de máscara. Por que de máscara? Porque a máscara, se você pegou o vírus, você evita a contaminação em uma média de 20%, ou outra pessoa, e a outra pessoa também de máscara evita 20%, e aí você já tem 40% de proteção. Esse vírus, ele é leve. Então, por exemplo, alguém espirrou, né, respirou em cima de você mais forte e tem o vírus, ele pode passar, né? Por isso, as máscaras, não adianta qualquer máscara, pegar um paninho e botar no rosto, sabe? Ela tem que ter uma proteção maior. Ou você faz o pano 3 vezes, 4 vezes, ou você bota esqueci o nome daquele negócio por dentro, né? Porque evita
a saída e a entrada, o ar passa. A máscara, tem gente que bota a máscara assim, apertada, assim, gente, que coisa sufocante. Ai, é horrível andar de máscara. Claro, você está sufocado ali. A máscara ela tem que ter um fofinho aqui, você vê que ela tem umas preguinhas para poder ficar mais confortável. E aí você vai falar com uma distância do outro. Né? Você precisa ir à rua, você tem que fazer compra, eu tenho que fazer compra. Assim, a gente vai à rua o mínimo possível, por causa que você está fazendo um distanciamento social, então você vai estritamente para coisas necessárias e com máscara, lavando as mãos, algumas pessoas usam luvas, depois chegam, né, pesca, tira a luva, mas não adianta pegar essa luva e pegar na máscara, porque aí não adiantou nada. Né? Você tem que se proteger ao máximo de contato com o vírus e de esse vírus ser levado para uma região de absorção, né, de introjeção desse vírus. Então, assim, o distanciamento é isso. Você não deve ir à rua, mas você pode ir para as necessidades e aí manter a prevenção, máscara, distanciamento. E as famílias estarem distanciadas para que não corra o risco de um contaminar o outro. A contaminação, gente, uma pessoa, ela contamina, em média, de 4 a 8 pessoas. Então, você imagina esse progressivo. Né? Eu tenho vírus, contamino 4. Esses 4, eu estou botando no mínimo, 4 a 8, né? Esses 8, esses de 4 a 8, contaminam mais 4 a 8. E isso que chama proliferação. Então, por isso que tem que reter o vírus. Tem que reter o vírus, porque se as pessoas adoecem e vão para o hospital, não tem mais lugar para elas. O problema é que está estourando o sistema de saúde. Então, o distanciamento... ficou clara a diferença do distanciamento, Julita? Eu gostei muito, adorei. Adorei muito a palestra. Obrigada. Nada. Gente, é isso. Se mais alguém tiver alguma pergunta depois, manda pra gente. Eu vejo um dia para Maria Angélica responder tudo pra gente com mais tranquilidade, né? Que já tá dando o horário dela. Tá, a gente vai finalizar. Vou agradecer a presença de todo mundo. Agradecer a Maria Angélica por ter disponibilizado esse tempo pra gente. Foi de muita importância. Não tem noção do esclarecimento que você deu pra gente. Né? É um conforto ouvir alguém dessa área falando bem pra gente, né? Dando a tranquilidade, dando esclarecimento. Acho que foi muito importante para todos nós. Tá bom. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu me disponibilizo para qualquer informação que vocês precisarem. A Marcele, a Sônia, né? Elas têm meu telefone. O que vocês precisarem, pode entrar em contato que eu disponibilizo para vocês. E tem também, que se alguém precisar, tem atendimento psicológico gratuito. A gente aqui na clínica, eu ofereço 5 vagas gratuitas para quem não tem condições de pagar, e aí a gente pede que sejam as pessoas realmente que não têm condições, porque eu não tenho como atender muita gente gratuito, porque eu preciso, né, pagar as pessoas aqui também. Mas a gente oferece aqui, tá? E eu acho que, assim, quem precisar pode contar, pode mandar mensagem, que eu estou aqui e eu respondo a vocês, tá bom? Obrigada pela participação, pelo carinho, que eu estou vendo aqui as mensagens, eu gostei muito, parabéns. Muito obrigada a vocês mesmo, pelo carinho, pela recepção. Oi, pessoal. Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Maria Angélica, Sônia, tudo bem? Passando para agradecer, dizer que estou com muita saudade de todos vocês. E, assim, eu acho que uma coisa muito importante que a Angélica falou aí, a gente tem que mudar virar a nossa chavezinha na forma de pensar que a gente está isolado socialmente. Hoje a gente é da era da tecnologia, da era digital. Então, a gente está próximo dessa forma, e a gente precisa virar essa chave e aceitar que essa é a forma de estarmos próximos. Acho que foi uma manhã gostosa que a gente trocou, conversou e interagiu. Então, é uma forma da gente se sentir. Claro que a gente gosta do toque, do beijo, do abraço, mas hoje é o que a gente pode ter, né? E substitui, sim. Eu fico muito feliz de estar olhando para a carinha de todas vocês aqui. Fico muito, 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 muito. É isso. Obrigada pela participação de todos. Beijo. Tchau, gente. Oi. Tchau. Marcele? Oi. Tem como saber o endereço da clínica, o telefone da Maria Angélica? A gente passa o contato. Disponibiliza para a gente, por favor. Que aí eu vou mandar para ele. Quer que eu bote aqui no chat? Pode ser, por favor. Eu vou botar aqui a clínica. Foi o Gilson, não foi, que falou? Oi? Não, foi o Luiz. Luiz. Oi, Luiz.
Luiz, Tudo eu vou bem. botar aqui, mas eu vou botar o meu telefone, tá? Porque... Tá bom, ótimo. 627830. Esse aqui, você fala direto comigo. Tem o outro que é o da clínica, mas eu vou deixar aqui com vocês o meu pessoal mesmo, que aí eu já atendo logo, senão para lá vai para o rapaz, para ele mandar para mim, é muita Tá confusão, bom. tá? Esse é o meu telefone, e se você precisar, pode mandar aqui pelo WhatsApp. Quem precisar de atendimento gratuito, pode me mandar aqui, que eu vejo o lugar para vocês para atendimento, quem não puder pagar, tá? Mas, Tá bom. assim, se cuidem, né? E cuidem Tá dos bom. seus, e se puder, cuidem das pessoas, né? Eu acho que tem muitos projetos sociais que a gente pode estar fazendo de casa e ajudando as pessoas. Esse meu é um, né? Eu não tenho como fazer muito, mas eu tenho como atender 5 pessoas. Eu já tenho 5 mais 5 são 10. Só que eu não vi os dados, não estou enxergando Uai, aqui. Eu mando de novo, eu mando no grupo. Eu mando Você tudo no manda? grupo. Mando tudo, Então, pode ficar tranquilo. é legal. Tá bom? Obrigada. Tá bom, Tchau, obrigado gente. aí. Deus Tchau, abençoe tchau, sua tchau, vida. tchau. Tchau. Obrigada. Felicidade. Tchau. Vou sair, tá? Tchau. E aí, Marcelo, como é que você vai enviar ou como é que eu faço? Vou enviar agora tudo pelo WhatsApp. Pode ficar tranquilo. Vou pegar o cartão Então de tá. informações e mando agora no WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida, é só falar lá no grupo que a gente dá um jeito de responder. Tá legal, então tá. Agradecido aí, foi um prazer estar Marcelo. junto com vocês nessa palestra, tá bom? Tá bom, meu Bom amor. dia para todos. Bom dia, bom final de semana para vocês. Para vocês também. Tchau. Tá. Tchau. Cândida dirigindo, participando da palestra. Renatinho e Renatinha. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Vai falar? Não. Tchau, Marcele. A palestra foi muito boa, muito positiva. Muito bom, né? Que bom que vocês gostaram. Tchau. Tchau. Também vou sair, Marcele. Tá bom, meu amor. Ela é espetacular. Espetacular, né? Ele é muito boa. Bom astral, entendeu? Precisa no que ela coloca. Sim. Muito bom vocês acertarem cheio. Muito bom. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo. Tchau. Tchau. Uma pergunta, Marcele. Oi, meu amor, fale. Como é que eu faço para sair? Ó, toca na tela e vai ter aquele telefonezinho de gancho vermelhinho. É só você tocar nele Eu que tô sai. tirando ela, tô te tirando, Jane. Quem que tá me tirando? É Eu, a Ana, deixa ela aprender, Ana. Ela aprender a sair também. Porque eu nunca sei se termina a aula quarta-feira, eu fico ouvindo vocês até... É só você tocar na tela, aí vai ter aquela bolinha bem no meio, assim, com um telefonezinho vermelho. Toca no telefone vermelho. Isso. Tá, obrigada, bom final de semana. Pra você também. Isso, foi. Que aí assim ela aprende, vai sozinha, tá ótimo. Tem que parar de gravar. Eu vou parar agora.